Então agora nós vamos dar sequência a este estudo, estamos em Atos capítulo 22 e vamos começar a compreender melhor a partir de agora o desfecho de todo esse estudo. Atos 22, 3 diz, Paulo falando, né? Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, ou seja, estava falando a respeito da Torá, né? Paulo então conhecia as escrituras como de acordo com os profetas, de acordo com a Torá de Moisés. Paulo era um homem instruído e seguiu o caminho de Jesus, mas conhecendo já a palavra na mais profunda, no mais profundo conhecimento, né? Paulo, ele não conheceu as escrituras depois dele ter conhecido Jesus. Está falando ali, olha, ele é um judeu, e todo judeu, principalmente os meninos, né? Eles começam a estudar a Torá muito cedo, né? A partir dos 5 anos de idade, eles já começam lendo e estudando o livro de Levítico. Então, todo judeu é muito bem instruído aí na palavra. Então, com Paulo não é diferente. Então, ele pede permissão aí para falar depois da prisão, né? Depois que ele estava sendo carregado, a gente viu no último capítulo lá. E aí ele vem aqui agora nesse capítulo e pede oportunidade para falar ao povo. E aí ele vai falar dele, ele vai falar da condição dele, ele vai falar quem foi o mestre dele, ele vai falar que foi Gamaliel, não é um homem muito respeitado, era um rabino muito respeitado na sua época, né? E Paulo era aluno dele, então, ou seja, Paulo não era qualquer um, não, conhecia as escrituras a fundo, conhecia tudo sobre sacerdotes, sobre sacrifícios. Paulo era um cara muito bem instruído, tá? Então vamos seguir aqui. Versículo 4, ele fala, eu persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres, do que também, olha aí o que eu disse lá atrás, olha, do que também o sumo sacerdote me é testemunha e assim todo o conselho dos anciãos. Olha o que Paulo faz aqui. Paulo avisa a multidão toda que tanto o sumo sacerdote era ciente da perseguição, quanto também todo o conselho dos anciãos, ou seja, os homens mais respeitados daquela época, nos seus dias, estavam sabendo das perseguições, das entradas nas sinagogas, das prisões, das mortes, inclusive a morte de Estevão, vai falar sobre tudo isso aí. E ele entrega todo mundo ali nesse momento que ele pede a permissão para falar, ele entrega tudo o que ele sabe. E aí ele fala assim, olha, mas é com a tentativa de mostrar para o povo que ele não estava ali como um inimigo, né? E que tudo que ele fez foi com consentimento do sumo sacerdote, que ele não fez nada sem conhecimento deles, sem consentimento deles, sem permissão deles, tanto que fala que ele pediu cartas para fazer isso, e foi liberado, o sumo sacerdote deu isso para ele. E aí a gente vê aqui no versículo 17, né, capítulo 22, versículo 17, ele fala, aconteceu que tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase, né, e ele vai falar então que teve aí uma visão, né, ele estava adormecido, né, como se fosse um cochilo, geralmente era assim, geralmente é assim, né, a forma da entrega das profecias, das visões, né, nesse formato a pessoa meio que adormece, fica vulnerável e é onde Deus fala com os profetas e tudo. Então Paulo está falando, olha, eu vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém. Observem aqui nesse versículo que pela terceira vez Paulo é avisado. As 2 primeiras, né, entre os irmãos e depois o profeta Ágabo, e agora vem aí, ó, mais uma vez, agora em visão. Agora nitidamente ele tem uma visão do próprio Senhor Jesus conversando com ele, e aí ele fala, olha, eu vim aqui para te dizer, apressa, sai daí logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu, Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas. Paulo estava tentando explicar para a multidão o que estava acontecendo. Versículo 20, né? E quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha,
Eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Então ele vai falar que ele encarcerava, que ele açoitava pelas sinagogas com permissão do sumo sacerdote e dos maiorais, né, que acompanhavam o sumo sacerdote. Então todos eles estavam envolvidos, sabiam de tudo e estavam cientes daquilo que estava acontecendo. Versículo 21 diz: E disse-me ele, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios, ou seja, os judeus não ouviriam, não dariam crédito à voz dele, né? E gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar, ou seja, jogaram pó para cima na mais extrema raiva e fúria, porque se tivesse pedra ali, eles tinham jogado pedra nele também, né? Teria apedrejado ele com certeza. E aí o versículo 24 fala: o comandante mandou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E agora aqui no versículo 25 a gente vai ver que Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana, né? Ele vai falar assim, olha, quando o haviam atado com as correias, porque ele seria açoitado, né? Paulo, então, vira para o centurião e fala assim: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? Porque na lei dos romanos você não poderia açoitar um cidadão romano sem que ele fosse condenado. Teria que ter todas as provas primeiro. Os romanos só iam açoitar uma pessoa se tivesse condenação. E até o momento ali eles não estavam nem sabendo direito o que estava acontecendo. Né? Então ali Paulo meio que deu uma freada no cidadão, e aí vocês lerem lá com mais calma, vocês vão ver que tem muito mais coisa ali, então eu aconselho vocês lerem todos os capítulos completos. Nós vamos entrar agora no capítulo 23, versículo 1, e vai até o versículo 5, e a gente vai ver mais desdobramentos aí dessa questão, né? Começa assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias, ele cita o nome, então aqui a gente vê que realmente ele conhecia o sumo sacerdote. E então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: injúrias ao sumo sacerdote de Deus. Meio que repreendendo Paulo, então disse Paulo: não sabias, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Nós vamos falar aí primeiro da parede branqueada, porque já vimos que ele conhecia o sumo sacerdote Ananias, né? Já tinha conhecimento de quem era, sabia quem era, já tinha conversado, né? Pediu cartas de liberação, então a gente já viu isso. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá para você ver, para você compreender melhor essa segunda parte. Mas a parede branqueada, na minha opinião, segundo as escrituras, o sumo sacerdote ele avaliava uma pessoa quando ela estava com lepra, né? Que no nosso caso a gente entende como lepra e tudo. Uma parede branqueada, quando uma parede estava leprosa, né, estava infectada, então era o sumo sacerdote que avaliava e ele dava a palavra final, o aval, se a pessoa tinha que sair da casa, se a casa deveria ser quebrada aquela parede, refeita novamente. Então tinha tudo isso, sempre era o sumo sacerdote quem fazia essas avaliações, né? Então a gente vê aí que ele chama, Paulo usa um conhecimento que ele tinha e o sumo sacerdote também sabia que era ele o responsável por avaliar, né, tanto a pele de uma pessoa quanto de uma casa, a roupa, tudo. Então, quando ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada, quando Paulo faz isso, ele estava dizendo para aquele sumo sacerdote o seguinte: você deveria avaliar se o que está sendo feito não é uma contaminação, porque a enfermidade que era chamada de parede branqueada, ela lastrava, né, ela contaminava todo o resto. Então Paulo meio que estava direcionando isso aí, esse ensino para ele,
né? Não que o sumo sacerdote não soubesse, claro que ele sabia. O que Paulo estava querendo dizer ali era que o sumo sacerdote estava contaminando a todos com tudo o que ele praticava. Aquele sumo sacerdote ali não estava de acordo com os parâmetros da Escritura, com o padrão de um sacerdote, de um sumo sacerdote, perdão. Ele não estava. Então, quando ele fala isso, as pessoas que estavam ao redor, que também conheciam a Escritura, conheciam as leis sacerdotais e tudo, falou, isso é uma injúria contra o príncipe do povo. Quando eles falam isso, aí vem a questão que a gente vai começar a aprofundar mais. Ou Paulo estava sendo sarcástico, ou Paulo estava tirando um barato com a cara deles, que eu acredito que não é, porque Paulo não ia usar as escrituras a esse ponto, não ia. Eu acredito, né, assim, meu pensamento. Mas, ou então Paulo não reconheceu o sumo sacerdote. Mas a gente viu lá atrás, em todos os aspectos, que Paulo conhecia o sumo sacerdote, sabia o nome dele, conheceu ele face a face, conversou com ele, pediu carta de liberação para entrar nas sinagogas e prender discípulos de Jesus e de Yeshua, né, como achar melhor, e eles sabiam, ele sabia quem era, perfeitamente. Então, dos dois, um. Ou Paulo não reconheceu o sumo sacerdote, ou Paulo estava tirando barato deles. É essas duas opções que a gente vê aí. Agora, se a gente ficar com a segunda hipótese, né, que ele não reconheceu o sumo sacerdote, nós temos que analisar outro ponto importante aqui. O texto fala que Paulo, fitando os olhos no sinédrio, né, ele disse, varões, irmãos, até o dia de hoje. Agora, parece que Paulo estava discursando. E não parece que Paulo estava fazendo a própria defesa. Então, nós temos uma outra possibilidade aqui. Se Paulo estivesse discursando, talvez não seria necessário o sumo sacerdote estar vestido com a roupa adequada, porque se fosse um julgamento, ele deveria estar com a roupa adequada. Lembra que eu falei lá atrás que a roupa do sumo sacerdote era de grande importância? Então, vamos analisar aí. Se Paulo viu que o sumo sacerdote não estava vestido adequadamente, então o sacerdote Ananias, o sumo sacerdote não estava vestido adequadamente, se foi só um interrogatório, né? Mas eu tenho aí as minhas dúvidas, não sei, mas mesmo que for isso, a face do sumo sacerdote ele conhecia. Então, se ele não reconheceu pela roupa, pela face ele reconheceria, né? Então, ou Paulo estava tirando um barato deles, ou então Paulo não viu adequadamente. Ele não conseguia reconhecer o sumo sacerdote. Lembrando, gente, que nós vimos lá atrás que Paulo foi espancado assombrosamente, a ponto de ser carregado. Agora, as portas foram fechadas quando arrastaram ele para fora do templo. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Bom, gente, então nós vamos dar por encerrado essa segunda parte, né? E se você tiver ficado com alguma dúvida, precisar rever alguma coisa, volte no primeiro, veja aí o segundo novamente, leia os textos completos, os capítulos completos, tá? É a dica que eu dou, porque tem muito mais informações, mas essas são as que eu considerei principais para construir essa informação aí, tá? Mas aí eu espero vocês então na terceira parte para a gente poder concluir aí, se Deus quiser, tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos vocês aí.